Glória a Deus. Uma noite muito abençoada, onde os louvores que foram, desde o momento de louvor, de início deste culto, nós já temos sentido a presença de Deus, nós já temos visto o manifestar de Deus, nós já temos visto corações se conectando a Deus. E hoje eu vim aqui ministrar algo que Deus já tem ministrado há algum tempo em minha vida. Durante esse ano, Deus ele ministrou algo no meu coração e eu não estava entendendo o momento a qual eu ia falar sobre isso. E o título dessa mensagem que eu tenho para trazer para cada um aqui nesta noite é A Solução de Tudo. O título dessa mensagem é A Solução de Tudo. E eu comecei a meditar sobre algo que se diz o mundo real e o mundo ideal. O mundo real e o mundo ideal. O que seria o mundo ideal? O mundo ideal é um mundo onde todo ser humano é feliz. As famílias são unidas. Sabe aquela família unida, aquela família doriana, da margarina? Onde todo mundo acorda contente, feliz para tomar aquele café da manhã, sorridente. Quem acorda de manhã sorridente, meu Deus? É difícil, mas o mundo ideal seria esse. Todo mundo acorda de bom humor. Todo mundo acorda feliz para mais um dia. O mundo ideal é onde as pessoas elas têm o seu financeiro bem controlado, onde elas conseguem ter um poder aquisitivo, comprar a sua casa, o seu carro, sem o menor dos problemas, onde todos têm acesso à educação, ao ensino médio superior de qualidade. O mundo ideal, ele é muito interessante porque é onde a gente começa a mexer com a nossa imaginação e começa a pensar, poxa, o que seria o mundo ideal para a minha vida, na situação que eu estou? O mundo ideal, ele vai além daquilo que às vezes a gente tem tido no momento. No mundo ideal não há dores, dor na coluna, dor nas costas. Todos têm acesso à parte da saúde. O mundo ideal, ele é completo. Só que eu entendo que nós não vivemos nesse mundo ideal. Porque no mundo ideal não há brigas de família. Ninguém discute com ninguém. As pessoas são educadas. No trem, na Zona Leste. Ninguém empurra ninguém. Não precisa nem da mensagem, cuidado com o vão entre trem e a plataforma. Porque no mundo ideal tudo é perfeito. Mas nós não vivemos neste mundo ideal. Lamento te dizer, nós não vivemos neste mundo ideal. Nós vivemos no mundo real. Nós vivemos no mundo onde crianças são abandonadas pelos pais. Onde existem mães que largam os seus filhos, pais que largam os seus filhos. Nós vivemos no mundo real, onde nem todos têm acesso a uma educação de qualidade, onde infelizmente há muito choro ao longo dos processos da vida. O mundo real às vezes ele acaba sendo dolorido. O mundo real às vezes nos causa dores que nós não conseguimos nem mesmo definir e administrar. Sentimentos, angústia. O mundo real, nós vimos vários cenários, até mesmo no contexto mundial, onde nós estamos observando as guerras que têm acontecido. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que já está se alastrando há um bom tempo. No mundo real nós temos guerras. Nós vemos até o povo de Israel
tendo uma guerra com o Hamas e recentemente sendo bombardeado pelo Irã. No mundo real, nós vemos a pobreza em boa parte da nossa própria nação. Cerca de 57,6 milhões de pessoas no Brasil estão em estado de pobreza. Estado de pobreza é pessoas que vivem mensalmente com um salário de até R$ 637. E nós temos um caso de extrema pobreza. 6,2 milhões de pessoas vivem em estado de extrema pobreza, que seria cerca de R$ 200 mensais para passar um mês. Então nós vemos no mundo real a pobreza tomando conta da nossa própria nação. E como solucionar uma guerra, como a que está havendo? Como solucionar a pobreza? A pobreza é tão complicada, meu irmão, que a gente vê pessoas que ganham na Mega Sena, ganham milhões e voltam a se tornar pobres. Então isso significa que mesmo que eu tirasse dos cofres públicos R$ 1 milhão para cada pessoa, o que me daria um custo de trilhões de reais, ainda sim pode ser que essas pessoas se tornem pobres novamente. Porque não aprenderam a lidar com o dinheiro. Esse é o mundo real. No mundo real nós vemos a fome, que ainda que nós, aqui no estado de São Paulo, não vemos tanto, porque o estado de São Paulo é o maior estado em questão de PIB do Brasil, mas quando nós vamos para cenários menos favorecidos, nós vamos encontrar muito sim, pessoas que vivem ali na linha da insegurança alimentar, onde elas comem hoje, mas não sabem se amanhã elas vão ter o que comer. E isso afeta, no segundo semestre de 2023, cerca de 20 milhões de pessoas. Então, no mundo real, a gente vê pessoas com fome. Nós vemos pessoas que, infelizmente, vivem em guerra ou vivem na linha da pobreza. O mundo real, ele é dolorido. E por que que nessas situações da nossa nação, da nossa civilização, nós vemos pessoas passando por tantas dificuldades, por tantas situações na vida? Simplesmente porque a nação, ela é constituída de indivíduos. E cada indivíduo desse tem problemas, tem dificuldades, tem transtornos. Então faz um juntado desse monte de gente, o que vai acontecer? Problema atrás de problema. Como solucionar tudo isso? Como dar fim a tudo isso? Por que que o mundo é desse jeito? Porque a nossa civilização é constituída de indivíduos problemáticos. A problemática de tudo isso é porque a natureza do homem é autodestrutiva. A nossa própria natureza é contra a nossa própria natureza. Exemplo disso, quantas pessoas não têm inveja um do outro? Quantas pessoas não querem o mal um do outro? A nossa própria natureza é autodestrutiva. E o mundo real, ele entra nessa situação. Onde nós vemos pessoas cada vez se atolando mais, indo de encontro com a maldade, indo de encontro com aquilo que não é bom. Se conseguirem baixar um pouquinho o retorno aqui, por gentileza, está dando uma chadeira. Amém? E toda essa autodestruição do homem, ela iniciou em um lugar muito conhecido, um lugar que a gente pode até chamar de mundo ideal, que é no Éden.
Lá era perfeito o lugar. Havia flores, plantas, havia frutos comestíveis. Um mundo ideal, vamos dizer, onde Deus vinha diariamente a ter comunhão com o homem. Mas por conta da desobediência de Adão e Eva, foi implantado no homem um DNA autodestrutivo, maligno. O homem começou a gostar mais do pecado do que de Deus. Baixa mais. Pode zerar. Pode zerar o retorno. O homem começou a gostar mais das coisas da carne do que das coisas de Deus. A gente usa o eureka. O que aconteceu? É o cenário que a gente vê hoje. O mundo real que nós vivemos hoje. E como solucionar esse problema? Talvez eu não tenha a solução de todos os problemas que eu citei aqui, meus irmãos. Eu não tenho a solução para a pobreza, eu não tenho a solução para a miséria, eu não tenho a solução para a fome e para finalizar essas guerras. Mas aqui na Bíblia, eu vejo a solução para curar o nosso DNA, para curar as nossas vidas e fazer com que a gente tenha novamente mais amor e mais vontade de estar mais perto de Deus do que das coisas da carne. Porque a carne, ela corrompe tudo. A carne, ela nos corrompe. E é por isso que nós vemos tantos problemas. E para trazer essa solução para a sua vida, eu quero citar aqui um texto de um conselho que o nosso apóstolo Paulo deu em uma carta a Gálatas, que está descrito lá em Gálatas 5:16. Gostaria de convidar vocês a estar lendo esse texto. Gálatas, o capítulo é 5, a partir do versículo 16. E aqui Paulo fala um pouco sobre a solução dessa contaminação gerada através do pecado, da rebeldia de Adão e Eva. E diz assim, Gálatas 5, versículo 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. Porque a nossa natureza humana é contra o que o Espírito quer. E o Espírito é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desilusão, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém,
nem ter inveja um dos outros. Amém? Somente até aí. Aqui nós vemos Paulo dando uma lição para a igreja de Gálatas acerca daquilo que é carnal. O nosso problema maior é a carne. Por quê? Os desejos da carne fazem com que governantes brigam com outras nações, como nós estamos vendo guerra, através de algo chamado, simplesmente para provar algo, né, que é a geopolítica, que é o quê? O poder, mostrar que eles são poderosos, mostrar que o país dele é patriota, é forte. Simplesmente para isso. Então isso são o quê? Desejos da carne. E por que há tanta desigualdade social? Porque o homem ele gosta de poder, ele gosta de dinheiro, ele gosta de estar por cima da carne seca, sem se preocupar com o próximo. Então nós vemos o nosso apóstolo Paulo lhe dando uma lição para cada um daquela igreja de Gálatas, assim como nesta noite ele também está nos ensinando. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. O que Paulo está dizendo aqui, meu irmão, é para que a gente venha a ser movido pelo Espírito. O Espírito que foi entoado aqui, louvores por esse Espírito, por essa grandeza, por este amor. Esse Espírito de Deus deve dirigir a vida de todo cristão. E quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, nós somos enviados diretamente para o propósito de Deus para a nossa vida. Por que eu digo isso? Porque eu vejo Jesus em Mateus 4. A própria palavra dizendo: e o Espírito guiou Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Quem que guiou? Me ajudem a pregar. Quem que guiou? O Espírito. Entendam bem, o Espírito nem sempre vai nos guiar para o lugar que queremos ir, mas que é necessário ir. O Espírito pegou, então Jesus levou para o deserto para ser tentado por Satanás. Quem quer ir para o deserto aqui? Ninguém quer ir para o deserto. O deserto é um lugar de escassez, é um lugar que não tem nada, um lugar onde tem fome, onde não tem água. Ninguém quer ir para o deserto. Mas Jesus foi enviado para o deserto. Para quê? Para ser tentado. Por quem? Por Satanás. Foi para o deserto com Satanás ainda. Meu irmão, ainda que a sua vida esteja difícil de ser vivida, ainda que você esteja passando por situações desérticas na sua alma, tenha certeza que Deus ele tem um propósito. Uma vez que você levantou a mão e falou: eu quero ser guiado pelo Espírito, não importa para onde você está indo, o importante é estar com o Espírito. Não importa a prova que você está passando, o importante é que você esteja sendo dirigido pelo Espírito. Aquilo que Jesus passou no deserto tinha um propósito. E após esse propósito, a gente percebe que ele passou por toda aquela situação de tentação para nos mostrar que é possível vencer a tentação da carne, é possível vencer essas situações contraditórias na nossa vida. É possível vencer até mesmo as implicâncias de Satanás contra a nossa vida. Ele foi para o deserto, conduzido com o Espírito, pelo Espírito, para nos provar que é possível vencer as tentações da carne. Aí aqui Paulo, no 16º versículo de Gálatas, ele escreve: sejam dirigidos pelo Espírito. Sejam dirigidos, conduzidos pelo Espírito. Não obedeçam os desejos da sua própria natureza, porque os desejos da nossa própria natureza vão nos levar à destruição, ao vale. Os desejos da nossa própria natureza, eles vão nos levar a lugares que nós não vamos gostar muito. E quem vive nessa vida sem entender o propósito pelo qual veio, infelizmente está aqui nessa terra simplesmente para fazer peso.
E quando estamos conduzidos pela nossa própria natureza, pela nossa própria carne, vivemos sem um propósito na vida, não entendemos o propósito de Deus na nossa vida. Nós estamos aqui hoje, meus irmãos. Eu estou aqui hoje para te dizer: seja conduzido pelo Espírito. Encontre os propósitos da sua vida. Encontre dentro de você o porquê que você está nessa terra. O Espírito vai te auxiliar nisso. Nós entendemos que Paulo, ele continua essa ministração para a igreja de Gálatas. E ele vai dizer assim, no 17º versículo: porque a nossa natureza humana, o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. O que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. De modo que um não consegue viver com o outro. Ou é um, ou é outro. De um rio, de uma fonte, não pode jorrar duas águas. Isso faz muito sentido quando nós estamos em fase de transição de vida. Isso faz muito sentido também para que a gente venha se lembrar o quão é importante ser conduzido pelo Espírito. Meu querido e minha querida, tenho mania de falar meu querido, mas não falo minha querida. Deus, Ele quer que você seja somente dEle. Deus, Ele tem um amor tão grande por você. Ele fala para você: seja somente meu. Viva somente pelo Espírito, não viva mais segundo a sua carne, segundo os seus próprios desejos. Porque eu tenho propósitos grandes para a sua vida. Aquilo que o seu ouvido não ouviu, seus olhos não viram e não subiu ao teu coração, eu tenho preparado para você. Então não viva segundo a sua própria vontade, porque a sua própria vontade só vai puxar vales para a sua vida. E dentro de um vale, sempre vai ter outro vale. Eu falo isso, meu irmão. Isso, há dias atrás eu também levei uma palavra semelhante a essa para a clínica de reabilitação, onde eu faço algumas visitas de vez em quando. E lá quantos que não me deram um abraço me dizendo assim: Lucas, essa palavra fez muito sentido para a minha vida. Porque eu comecei a cair, não foi no primeiro crack que eu fumei. Eu comecei a cair na primeira dose de cerveja que eu tomei. No primeiro cigarro que eu fumei. Eu comecei a saciar e querer saciar somente as minhas vontades, a minha carne. E daí para frente eu fui me viciando, eu fui entrando no crime, eu fui entrando em coisas que eu não imaginava que um dia eu ia entrar. Esses tipos de testemunho, Elton, que eu escuto lá. Porque um vale puxa outro vale. Aquele que está sujo, se suje mais. E aí a gente percebe, meu querido, o quanto que a palavra de Deus ela é preciosa para a nossa vida. Porque nessa noite Ele está falando: pare de ser conduzido pela sua carne, você vai ser levado à perdição. Você vai ser levado àquilo que você não quer vivenciar na sua vida lá na frente. Seja dirigido pelo meu Espírito. Eu quero falar com você nesta noite. Deus está com saudade de você. Ele está batendo na porta do teu coração nesta noite. Ele está falando: quero falar com você. Eu quero falar com você. Você foi comprado por um alto preço. Você foi comprado por um alto preço. E nessa noite... Ei, som. E nessa noite o Espírito Santo de Deus... Só um minutinho, igreja. Deixa eu desligar aqui que o negócio está feio pro meu lado. E nessa noite o Espírito Santo, Ele quer falar com você, meu irmão. Ele quer falar comigo, Ele falou comigo nessa tarde: Lucas, seja dirigido pelo Espírito. Às vezes você foi dirigido pelo Espírito, as coisas foram melhores. Agora quando você quer tomar a frente, tudo vai para um lado negativo. Escuta mais a minha voz. Escuta mais a minha voz, eu quero falar com você.
Às vezes a gente reclama tanto da vida, mas aquele que quer nos ajudar, estendendo a mão diariamente, a gente não quer escutar. E aí como faz? Fica difícil. E Paulo ele vai continuar essa carta, ele começa a falar sobre o que a carne produz. E ele fala ainda assim, ó, e vocês sabem bem o que a carne produz. Vocês sabem muito bem o que a carne produz. Aí ele vai falar sobre a imoralidade sexual. Imoralidade sexual vai cair na questão de adultério, sexo antes do casamento. Vai cair também na prostituição, na venda. Imoralidade sexual. Isso que vai produzindo a carne. Ele vai adiante, ele continua falando sobre inimizades, feitiçaria. Ele fala sobre impurezas. Ele fala sobre bebedices. Que a gente sempre costuma falar, mas não é pecado beber. Mas se você tem problema com bebida, meu irmão, não entra no bar para comprar refrigerante que você vai ter problema. Aquele vale vai te puxar. Tome cuidado, seja conduzido pelo Espírito. E se a gente for sincero com nós mesmos, a gente vai pegar e vai começar a escutar mais o Espírito, e muita coisa que a gente faz de errado, a gente vai deixar de fazer. Me vestir para uma festa. Aquela roupa um pouco imoral. Vai na frente do espelho e pergunta, Espírito Santo, você iria comigo para o shopping? De mão dada? Escuta a resposta dele. Que às vezes a gente fica muito preso a pregadores, isso e aquilo. Importante você escutar o Espírito, porque o Espírito Santo ele vem para convencer, certo? Ele é um agente de convencimento, ele vem para convencer. O Espírito Santo de Deus, ele não somente vem para convencer, ele vem para consolar também. Trazer instrução, nos auxiliar na caminhada. O Espírito Santo de Deus também vem para revelar. Aquilo que meus olhos não estão vendo hoje, o Espírito Santo ele pode me mostrar. Assim como ele mostrou para grandes profetas o que iria acontecer mais à frente, ele testificou aos corações. O Espírito Santo ele é assim. Só que o problema é que a gente quer dar jeitinho. E fala assim, não, mas Deus está no meu coração. Deus está no meu coração. Costumava dizer que Deus não é açougueiro para gostar de carne. Agora eu costumo dizer que Ele não é cardiologista para querer somente seu coração. Ele é um médico geral. Ele não quer curar somente seu coração, Ele quer curar sua alma. Ele quer curar o seu espírito. Ele quer curar você por inteiro, meu irmão. Ele quer dirigir a sua vida em patamares que você nunca esperou chegar. Você acha que um dia eu imaginei que eu ia estar em um altar ministrando a palavra de Deus? Eu não imaginei, meu irmão. Mas um dia Ele falou comigo. E eu escutei a voz dele e eu falei, mas que voz linda. Mas tão linda. Eu preciso mais dele. Eu preciso mais dele para acabar com essas guerras internas da minha cabeça. Tem gente que está vivendo a guerra de Israel e Hamas na cabeça. Não para de se preocupar com tudo. Não para um minuto de se preocupar com as coisas. Tem gente que está vivendo a fome espiritual. A escassez, o vazio. Tem pessoas que estão passando por uma pobreza de espírito, uma pobreza de caráter. Isso tudo é porque nós esquecemos um pouco de levantar a mão e falar, Espírito Santo, estou aqui, habita em mim. Porque quando o Espírito começar a habitar, meu irmão, coisas lindas vão acontecer. Os frutos do Espírito, que o Espírito produz em nós, é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade. O amor ágape. O amor de servir. O amor que a Bíblia diz não é um amor afetivo, onde eu tenho que gostar das pessoas para ajudá-las, não. O amor que a Bíblia diz é o amor ágape, que ele tem mais a ver com a caridade, de eu ser caridoso. Ah, mas a pessoa é tão
mal-humorada, seja bem-humorado com ela. Mas a pessoa é impaciente, seja paciente com ela. Mas a pessoa é mal-educada, seja educado com ela. O que é isso? Amor ágape. É um amor que eu não dependo de afetividade. Pode ser meu inimigo, mas eu vou ajudar, porque dentro de mim eu tenho o Espírito Santo de Deus, e o fruto que ele produz é o fruto de amor, é o fruto onde eu vou ajudar aqueles que não estão nem aí para mim, eu vou orar pelos meus inimigos, porque o fruto que ele está gerando em mim, eu estou cheio do Espírito Santo, e é o amor que eu vou transmitir. A gente fala sobre a paz, meu irmão. Eu vou chegar naquele lugar, lá não tem paz. A paz não tem que estar no lugar, tem que estar em você, é o fruto que o Espírito Santo vai gerar em você, e aonde você chegar vai ser inevitável, porque o fruto, ele não é para você, é para o próximo. Já viu uma árvore comer o próprio fruto? Eu nunca vi. Por quê? Quem se aposta do fruto é quem está de fora. Aquilo que o Espírito gera em nós é para servir o próximo, não é para nós mesmos. E quando nós entendemos isso, pastor Jones, entenda, quando nós como igreja entendemos a condução do Espírito, nós vamos ter que se preocupar mais com quem vai servir ou deixar de servir. Porque a pessoa está cheia do Espírito, ela vai querer servir, ela vai querer transmitir isso e ponto. Isso é algo grande. A alegria. Como anda seus dias? Você está alegre, meu irmão? Está feliz? A paz. A paciência. A gente fala de paciência, aí complica, hein? O Espírito ele quer produzir a paciência em você para deixar essa ansiedade de lado. Para deixar essas situações da sua cabeça de lado. Tanta gente ansiosa com tudo, com tudo, com tudo. Calma. Delicadeza, bondade, fidelidade. São frutos do Espírito Santo de Deus, meu irmão. E essa solução para a sua vida, ela só vai acontecer se você abrir o teu coração e falar assim: eu quero ser conduzido pelo Espírito a partir de hoje. Você não vai viver mais com esse mau humor que você está vivendo todos os seus dias. Porque Jesus ele quer transmitir em você com alegria. Você não vai viver com essa falta de paz que você tem no seu coração diariamente, que você anda perdido, você não tem nem identidade. Não sabe nem quem você é. Deus ele vai colocar a identidade dele na sua vida novamente. Sabe por quê? O homem sem Deus perde a identidade. Porque lá no Jardim do Éden, a gente vê aqui, que Adão ele tinha as características de Deus, porque Deus modulou Adão com a sua própria mão, com a imagem e a semelhança de Deus. Quando o homem peca, ele perde a identidade de Deus, ele perde as características de Deus e começa a ser conduzido pela carne. A partir do momento que Jesus ele morre na cruz, ele fala que o Consolador iria vir. Em Atos 2, nós percebemos que o Espírito Santo de Deus vem sobre as pessoas que ali estavam. Eles receberam de volta a conexão com Deus, a conexão direta com Deus. E voltaram a poder ter as características de Deus. Quais características essas? As que já foram citadas. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade. O domínio próprio. Olha que coisa maravilhosa, domínio próprio. Hoje a gente não consegue mais se dominar, meu irmão. Os desejos. Faz tudo de errado. Não consegue nem parar para pensar antes de fazer. E o Espírito Santo ele quer colocar isso no nosso coração. Diariamente. Ele quer trabalhar em nossas vidas dessa forma. E esse é um momento da gente parar de ser um pouco orgulhoso. E ter um pouco dessa humildade que o próprio Espírito quer derramar em nós. O que é humildade? Humildade é andar de chinelo de dedo. Não, humildade não é isso. Isso é simplicidade. Humildade vem da palavra humus. Humus vem de terra. E o homem foi feito da terra. Isso significa você entender a sua dependência de Deus. Humildade significa você entender quem você é. É entender a sua dependência de Deus. E se hoje você entender a sua dependência de Deus, Ele vai encher você do Espírito Santo. Todas as áreas da sua vida vão começar a mudar, porque agora você já não é conduzido pelo que os outros falam de você, mas você é conduzido pelo que Deus fala de você. E Ele tem boas ideias ao seu respeito. Ideias de paz e não de morte, meu irmão. E só para finalizar,
eu quero te dizer que essa possibilidade de transformação de vida, ela está presente neste lugar. Há cerca de 2000 anos atrás, antes de 2000 anos atrás, antes de Cristo talvez não estaria, porque o Espírito Santo de Deus, ele fazia visitas. Ele não vinha para somente habitar, ele fazia visitas momentâneas, se a gente olhar pelo histórico da Bíblia. Fizeram até um templo para ele, chamado Templo de Salomão. Mas Deus só vinha uma vez por ano nesse templo. Porque talvez o templo era mais de Salomão do que do próprio Deus. Esse templo aí é mais seu ou mais de Deus? A sua vida é mais sua ou mais de Deus? Esse templo dentro de você aí, ele está mais alojado às suas próprias vontades, o seu egocentrismo, ou à vontade de Deus? O que tem dentro aí, meu irmão? O que está dentro de você? O que está dentro de mim? Sabe o que vai mostrar isso? Os frutos. Quer testar uma boa árvore? Veja os frutos. Quais frutos são produzidos? São frutos da carne ou frutos da vida? Que têm sido emanados através de você. Onde você chega, as pessoas te recebem alegremente. Eu falo, nossa, esse irmão chegou, misericórdia, só reclama. Só que esse templo aí, ele foi destruído. Foi destruído. O templo de Salomão foi destruído. E hoje Deus, ele quer quebrar esse templo que só tem aparência. Porque o templo de Salomão era feito de ouro. Só tinha aparência. Mas dentro, Deus, ele só fazia algumas visitas. Só de vez em quando que ele vinha. Não era sempre que ele vinha. Ele não habitava naquele lugar. Ele destrói esse templo. Mais à frente a gente vê o exílio em Babilônia. Depois da Babilônia nós vemos o profeta Ageu sendo voz de Deus, o profeta que ninguém nem conhecia. Ele abriu a boca e foi usado por Deus. Ele falou para o sacerdote Josué e para o governador Zorobabel: reconstrua o templo. Talvez você nem me conheça, não sabe nem quem eu seja, mas eu quero ser boca de Deus nessa noite e falar: reconstrua o seu templo. Tire a carne para fora e comece a reconstruir o templo de Deus. E o templo do tempo de Ageu, meu irmão, Deus, ele não fazia somente uma visita ao ano, ele habitava naquele lugar. Não era um templo muito bonito, não era algo muito formoso, mas Deus habitava naquele lugar. Meu irmão, não precisa saber falar bonito, não precisa ser nobre, não precisa ter dinheiro. Deus, ele quer habitar em você da forma que você é, independente de qualquer forma, de qualquer coisa. Deus te quer, ele te ama, e é dessa forma que você está, que ele tem te chamado. Vem a mim da forma que estás, meu querido. Deus está te chamando. Mais à frente nós vimos o próprio Jesus falando: fiquem atentos que o Consolador vai vir. Fiquem atentos que o Consolador vai vir. Ele veio naquele tempo. Mas aqui talvez tenham pessoas que ainda não entenderam que ele veio. E hoje nós queremos profetizar e proferir neste local que o Espírito Santo de Deus vai começar a ser derramado sobre vidas que esqueceram, sobre vidas que não sabem que Ele está presente para fazer transformação, para gerar em nós a transformação. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite, mas coloque de pé com vontade de transformação, com vontade de se encher do Espírito Santo.